paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estarei lecionando a lição de número 6 das lições bíblicas, editado pela CPAD. Então, irmãos, vamos à lição de hoje, lição de número 6. O tema da nossa lição de hoje é a sutileza das ideologias contrárias à família. Texto áureo se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planeja destruir a família. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apaigar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, irmãos, o que significa a palavra família no dicionário de língua portuguesa? Família é um grupo de pessoas que partilha a mesma casa, possuem relações entre si de parentesco, de ancestralidade. Então vamos à introdução da nossa lição, agora que nós já sabemos o que significa na língua portuguesa a palavra família. Nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar. São perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria de Gendercare. Vigiemos. Então, tópico 1, subtópico 1. Família, projeto de Deus, uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade,
Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também incluiu a família. Então, irmãos, nós vimos nesse subtópico que a família é uma instituição divina, um projeto para os seres humanos. Então nós sabemos que, sendo um projeto divino, Satanás vai se levantar contra a família com todas as suas forças. E isso, irmão, não é de hoje. Sempre, em toda a história da humanidade, nós vamos ver Satanás, através dos seus servos, se levantando contra a família. Eu gostaria de trazer aqui, na Segunda Guerra Mundial, aquele ditador alemão que queria conquistar o mundo, ele criou ali um projeto contra a família. O projeto chamava Lebensborn, ou Fonte da Vida. Em 1935, ele bolou um macabro programa para criar uma super-raça ariana. Era fundado por Himmler, um dos seus generais. O projeto selecionava e encorajava as mulheres a terem relações sexuais com os oficiais da SS. As mulheres davam à luz e o projeto mediava a adoção por pais racialmente puros. Mães solteiras também podiam entrar no programa e doar seus filhos, caso fossem classificados como racialmente valiosas. Os padrões dos pais deveriam ser os seguintes: altos, brancos, musculosos, olhos azuis e cabelos loiros. Em 1939, começaram a arrancar crianças de seus pais na Iugoslávia, Polônia, Rússia, Ucrânia, Tchecoslováquia, Romênia, Estônia, Letônia, Noruega. As crianças que eram aceitas tinham entre 2 e 6 anos. Eram colocadas para adoção por famílias de voluntários do programa. E se elas tivessem acima de 6 anos, elas eram entregues aos orfanatos. Elas recebiam um nome alemão, eram forçadas a apagar da mente sua língua, cultura e origem. Estimativas feitas pelo historiador Dirk Moses sugere que 20.000 crianças foram raptadas por este programa deste ditador alemão. Então, irmãos, o que Satanás queria com esse programa? Simplesmente acabar com a família. Pegavam um casal, duas pessoas que não se conheciam e tinham um filho, e esse filho era separado deles e era entregue a uma família que se inscrevia nesse programa. Então essa criança era criada por uma família que verdadeiramente não eram seus pais. Então nós vimos como é uma doutrina demoníaca. E eles recebiam outro nome, um nome alemão. Eles perdiam totalmente a referência de seus familiares e quando eles eram raptados de outros países, eram perdidos totalmente a sua língua, a sua cultura. Era uma lavagem cerebral nessas crianças. Eles eram criados para serem soldados, para serem adotados por esse ditador. Eles iam obedecer somente a esse ditador. Eles não iam ter ali uma obediência a pais, porque eles seriam praticamente órfãos. E nós vimos aqui nessa leitura que aproximadamente 20.000 crianças foram raptadas em seus países,
porque eram loiras, porque tinham olhos azuis, então eles queriam criar uma nova raça. E se a gente for ver isso nos dias de hoje, eles querem fazer a mesma coisa. Tirarem crianças e colocarem para casais que não são conforme a vontade de Deus, não são macho e fêmea. Agora, os irmãos imaginam uma criança dessa crescendo numa casa dessa. Como vai ser a mente dela? Então, por isso, Satanás tem investido muito nesse tipo de doutrina, para doutrinar a nova geração a não ter nenhuma relação com pai, com mãe, com família. Assim eles controlam mais fácil a população. Subtópico 2. A célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Então, irmãos, vamos ver agora como era a família no antigo Israel. O indivíduo é membro da sua família, que é chamada de casa. Até 4 gerações podiam conviver nesta grande família. Essa família continha homens, mulheres associadas por casamento, filhas não casadas, escravos, trabalhadores estrangeiros. Um homem tinha uma grande quantidade de filhos. 20 anos ele era pai, 40 anos já era avô e 60 anos ele era bisavô. E nessa grande família também existiam os seus irmãos mais novos. Ele era o chefe da família por ser o filho mais velho. E os seus descendentes também faziam parte dessa grande família. Eles poderiam fornecer até 50 soldados para o exército de Israel. 20 famílias tornava-se um clã. O clã estava unido a uma tribo, chefiada por um príncipe. Todas as tribos chamavam-se Israel. Então nós vimos que uma família grande era considerado um clã. Então vários clãs era considerado uma tribo. E todas as tribos unidas eram chamadas de Israel, o povo de Israel. A família hebreia era eudogama, casava-se com parentes e ela era patriarcal, poder do pai. Então nós vimos até na Bíblia Sagrada que uma pessoa de uma tribo não poderia se casar com uma pessoa de outra tribo, para que elas não viessem a perder a sua herança. Então ela deveria procurar uma pessoa da sua própria tribo. E também era patriarcal. Quem comandava a família era o pai. E a mulher, qual era o papel dela? A mulher tinha a missão de dar à luz, garantindo assim a continuidade da família. Ela tinha também a missão de educar seus filhos e de administrar a sua casa. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos e governem a casa.
Então, na família hebreia, as tarefas eram bem administradas, cada um sabia o que deveria fazer. Então, o homem, ele deveria procurar alimentação, abrigo, segurança para a família. E a mãe deveria gerar filhos. A mãe deveria educar os seus filhos, não só através de uma educação formal, mas também de uma educação religiosa. E a mãe também deveria governar, administrar a sua casa, porque o pai provavelmente ou estava cuidando dos gados, ou deveria estar cuidando da lavoura com os filhos mais velhos, e a mãe deveria ficar em casa administrando a sua casa, às vezes até vendendo esses produtos que eram fornecidos pelo pai de família na cidade para arrecadar ali algum dinheiro para essa família. Os reformadores foram contra a doutrina católica do celibato do clero. Eles acreditavam que a imposição romana ia contra o princípio bíblico do casamento, a base exigida por Deus para a constituição da família, e que o celibato era um dom. Então, os reformadores da igreja, eles eram contra a doutrina de que os padres, os bispos, o papa, deveriam guardar o celibato, que não deveriam se casar, mas eles viam que isso era contra a doutrina bíblica do casamento. Nós sabemos que tem pessoas que Deus escolhe para o celibato, mas isso é um dom. Não pode ser uma imposição da igreja aos obreiros. Nós vimos na palavra de Deus que Deus quer que os bispos se casem. Olha a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Por isso que os reformadores, eles não aceitavam essa doutrina católica, porque ela é antibíblica e contra a família que Deus instituiu. Ponto 2. Fundamentos da família cristã. O casamento é monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido, como eu disse aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz que o obreiro, que o bispo, seja marido de uma só mulher. Então, a poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Então, irmãos, nós vimos nesse tópico que o casamento deve ser monogâmico. No Antigo Testamento era aceito a poligamia, mas hoje Deus instituiu que o casamento deve ser monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher. Então ele rejeita qualquer casamento de poligamia. Também o casamento é heterossexual, como nós já aprendemos em outras lições, entre macho e fêmea. Qualquer outro tipo de casamento é rejeitado e refutado pelas Sagradas Escrituras. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isso é, constituído um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, chamou de macho e fêmea, como nós já falamos aqui. Por isso Jesus disse que Deus criou o homem e mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo.
Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Então não existe um terceiro sexo. Deus criou macho e fêmea, homem, mulher, Adão e Eva. Não criou Adão e Ivo, como eu já disse em outras lições. Se não tiver um casamento entre um homem e uma mulher, a própria natureza, a própria biologia não deixa se multiplicar. Aí o que vai acontecer? Eles vão fazer igual a doutrina daquele ditador alemão. Vão pegar crianças feitas por um homem e por uma mulher, vão adotar e dizer que são seus filhos, mas é totalmente contrário à natureza, os mandamentos de Deus e contra a própria família. Imagina, como eu já disse aqui, uma criança crescendo nesse tipo de lar. Vamos ao subtópico número 2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula da exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda há outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Então nós vimos aqui, irmãos, que o casamento deve ser indissolúvel, que não pode ser desunido, desatado, inquebrável, vínculos indissolúveis. Nós vimos aqui que existem algumas exceções, não regra. Então o casamento é feito para durar até que a morte os separe. Então você que é solteiro, você pense muito bem, busque a Deus, peça sabedoria, porque o casamento é uma coisa feita para durar até que a morte os separe. Então pense muito bem no que você vai fazer. Como eu disse aqui, busque a Deus, porque é uma coisa que você deve buscar com responsabilidade. Você deve buscar com sabedoria. E ele também é confessional. Então, se você é um cristão, se você é evangélico, se você é evangélico pentecostal, você deve se casar com uma pessoa que tem a mesma fé que você. Senão vai dar problema que o próprio seu lar ali vai estar ali separado através de uma confissão. Então Paulo diz aqui, se você for casar, não case com uma pessoa que é incrédula. Busque uma pessoa como o povo de Israel antigamente fazia. Casava-se só entre as suas tribos. Esse era um problema. Imagine um israelita casar com uma pessoa que não era de Israel, que tinha outros costumes, adoravam a outros deuses. Provavelmente essa pessoa no final ia passar uma luta tremenda. Porque eu te digo, é mais fácil uma pessoa te puxar para baixo do que você puxar para cima. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu vou casar, eu vou orar e essa pessoa vai se converter. Eu digo para ti, é muito mais fácil ela te levar para o mundo
do que você levar ela para dentro da igreja. Ponto 3 da nossa lição, a sutileza da nova configuração familiar. Subtópico número 1, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e não há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que, no princípio, Deus fez macho e fêmea. Então, irmãos, nós podemos ver aí que a legislação brasileira foi alterada pelos tribunais, pelos juízes, pela Suprema Corte. Mas nós, como os cristãos, nós devemos obediência às autoridades, desde que ela não afronte a maior lei, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é a nossa lei. Então, se a lei ela for conforme a palavra de Deus, nós cristãos vamos aceitá-la. Mas nós vemos aqui uma lei que é contra a palavra de Deus. Então nós temos que ser obedientes. Primeiro, à palavra de Deus. Segundo, às leis vigentes no país. Então, primeiro é a Bíblia Sagrada. Olha o que diz em Isaías, capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é quem? Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, Ele é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Então, Ele é quem fez a palavra sagrada, os mandamentos que a igreja deve cumprir. Então, Ele é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Então, Jesus é o nosso rei, é o nosso presidente, é o nosso governador, é o nosso presidente, é o nosso vereador. Ele comanda a nossa vida. Então, nós respeitamos as autoridades, desde que ela respeite a palavra de Deus. Então, o nosso Deus é o nosso rei, e Ele nos salvará. Então nós vimos na Bíblia Sagrada várias pessoas que tiveram aí provas tremendas, como Daniel, como Cedraque, Mesaque e Abidnego. Às vezes um rei mudava uma legislação, uma lei contra eles, como Daniel, que foi impedido de orar, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram através do rei Nabucodonosor obrigados a se dobrarem diante dele, da sua estátua. Mas nós cristãos, tanto nós cristãos como nós, os judeus, nós não se dobramos a nenhum
homem, há nenhum Deus, somente ao Deus de Israel, porque o Senhor é o nosso Rei e Ele nos salvará. Subtópico número 2, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo ao único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que as duas coisas ao mesmo tempo, que ela é duas coisas ao mesmo tempo, tanto homem como mulher. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e feminino. Elas dizem que nasceram no corpo errado. Isso é uma afronta a Deus, porque se Deus criou uma pessoa em um corpo errado, ele errou. E se ele errou, ele não pode ser Deus, porque Deus é perfeito. Então, quando uma pessoa diz, eu sou homem, mas dentro de mim tem uma mulher. Ou eu sou uma mulher e dentro de mim tem um homem. Deus me colocou no corpo errado. Você está errado, você está contra a palavra de Deus, porque Deus é perfeito. Você é que tem algum tipo de problema. Você está afrontando a Deus. Porque olha o que diz a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então Deus criou todas as coisas perfeitas. Nós sabemos que hoje muitas coisas não são perfeitas, muitas pessoas não nascem perfeitas, mas não é por causa de Deus, é consequência do pecado. Então, através do pecado, a própria natureza foi alterada. Mas Deus criou tudo bom. Então, se Deus criou, Ele te ama da forma que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Creia nisso, Ele te ama do jeito que você é. Então, você não é um homem, dentro de você tem uma mulher, ou você não é uma mulher dentro de um homem. Se Deus te criou como um homem, você é um homem. Então tome posição de homem. E se você é uma mulher, tome uma posição de uma mulher e faça como a Bíblia Sagrada ensina. E você vai receber as bênçãos de Deus e você vai ser bem-aventurado. Você vai ser feliz nessa vida e na eternidade. Então, irmãos, a filósofa Judith Butler, referência mundial no estudo da teoria de gênero, acredita que não há macho nem a fêmea. De acordo com a sua teoria, gênero não está ligado ao sexo, mas uma construção social. Dessa forma, alguém pode ter um corpo feminino e se sentir masculino, ou vice-versa. Ou simplesmente a pessoa acha que nasceu no corpo errado, como eu já disse aqui. Então essa filósofa usada por Satanás vem com essa teoria. Teoria não tem base nenhuma científica. Então ela é uma referência mundial de trazer essa falsa doutrina. Então essa mulher é uma falsa profeta que vem trazer o quê? Ensinamentos errados e contrário à palavra de Deus. Então, ponto 4.
Princípios bíblicos para uma família sólida. O subtópico 1, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar. A ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos do céu. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade no qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Então, irmãos, nós vimos nesse tópico que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Versículo 8. Então nós vimos que os filhos devem ouvir a instrução do pai e a doutrina da mãe. Nós aprendemos que na sociedade antiga de Israel era a mãe que doutrinava e ensinava os seus filhos. E hoje o que elas fazem? Elas deixam as professoras de creche, da escola, que às vezes doutrinam os nossos filhos em doutrinas marxistas, como nós aprendemos aqui, doutrinas contra a Bíblia Sagrada. Eles ensinam doutrinas contra o nosso Deus, contra a igreja. Então, essa criança passa a semana toda sendo instruída ali por pessoas que não temem a Deus. Então eu glorifico quando a gente leva uma criança na escola e lá existem professores cristãos. Infelizmente, são muito poucos os professores cristãos. A maioria, como eu disse aqui, vai tentar doutrinar o seu filho numa doutrina marxista. Olha o que diz em Provérbio 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então é a obrigação sua, pai e mãe, instruir o seu filho. Mesmo que nós levamos o nosso filho na escola, mesmo que ele aprenda esses tipos de falsas doutrinas, tentando doutrinar o nosso filho, nós temos que, em casa, instruir eles através da palavra de Deus. Mostrar, meu filho, nós somos filhos de Adão, nós não viemos de uma cadeia de evolução, nós não viemos do macaco, ou outros tipos de assunto, como a lição de hoje, você deve, meu filho, casar com uma menina. Você não pode entrar no banheiro das meninas, você tem o banheiro dos meninos. Então isso vai contra a Bíblia Sagrada, mas nós devemos ensinar os mandamentos do Senhor. Então aqui diz que até quando ele se envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho, ele vai se lembrar de tudo que você, pai e mãe, ensinou aos seus filhos. E também você deve levar o seu filho. Seu filho passa a semana toda absorvendo talvez esse lixo, essa doutrina. Ele está no colégio para aprender ciência, matemática, português, mas às vezes ele passa horas ali sendo doutrinado
contra os pais, para odiarem os seus pais, para odiarem a igreja, para odiarem a Deus. Então pegue o seu filho, pare de preguiça e leve o seu filho à escola dominical e você seja o exemplo, vai para a escola dominical. Infelizmente, muitas famílias dentro da igreja estão sendo destruídos, os seus filhos absorvendo todo esse lixo, porque você não leva o seu filho para a escola bíblica dominical, você não é exemplo. Depois você vai chorar o pastor, vai chorar a igreja. Ai, o meu filho se desviou. Ai, o meu filho virou um treva. Mas por quê? Porque você não instruiu ele no caminho. Ah, irmão, mas eu instruí, eu levei e ele se desviou. Ele tem o livre-arbítrio. Mesmo assim, ele foi ensinado e a qualquer momento o Espírito Santo pode tocar nele e trazer ele de volta. Agora, se ele nunca aprendeu sobre Deus, sobre a Bíblia Sagrada, como é que ele vai ser tocado com esse coração endurecido por essas doutrinas? Aí só a misericórdia de Deus. Então, traga o seu filho e você fique também na escola dominical para aprender a palavra de Deus. Vá também nos cultos de doutrina. E se você faz parte de uma igreja que não tem ensinamento bíblico, que não tem escola dominical, ore a Deus, que talvez você esteja numa igreja de falsos profetas. Então vamos à conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob o ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, eu agradeço por você estar conosco até o final. Já te convido a semana que vem nós estarmos aqui aprendendo a lição de número 7, a sutileza da relativação da Bíblia, um tema muito importante nos dias de hoje. Então não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e que Deus abençoe os seus estudos em nome de Jesus Cristo. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.